Boa noite, o meu nome é Eli José Ornelas. Hoje eu gostaria de falar de dois códigos. Um código que foi dado num período que um grande e poderoso rei viu um de seus súditos e príncipe que tinha o seu povo escravizado neste reino se colocar contra o reino. Este homem, usando de métodos metafísicos, ele convenceu o rei e ao seu povo que ele era capaz de conduzir este povo a uma terra gloriosa, uma terra paradisíaca, uma terra que emanava leite e mel. Só que, para chegar nessa terra, era necessário atravessar o deserto, porque entre essa terra desse rei poderoso, que era o mundo da época, e a terra gloriosa, existia o deserto. E para enfrentar o deserto, é necessário fé, mas não fé neste homem corajoso, neste profeta, fé no Deus dele. E por que eu vou falar do código dele? Porque 1500 anos, mais ou menos, depois dele, apareceu outro homem que deu também códigos. Só que os seus códigos não foram numerados, primeiro, segundo, terceiro, como foi o caso do primeiro. Mas, na verdade, já deu para perceber, para quem é do assunto, que eu falo de Moisés na primeira situação e de Cristo na segunda. Então, Moisés, ao dar o seu código no deserto, que era o código do seu Deus, no primeiro mandamento, ele disse: não terás outro Deus diante de mim, não farás nenhuma obra semelhante ao que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Se você observar, esse mandamento manda que os homens não transformem a natureza. Porque, como os homens não sabem
o que existe no céu, com certeza eles fariam alguma coisa semelhante ao que há lá, por não saber o que lá existe. Ora, Moisés estava dizendo para o povo: não trabalharás, porque o trabalho transforma a natureza, e a natureza não deveria ser transformada. Ora, os homens que enfrentaram esta empreitada foram para o deserto, e no deserto não existem as coisas que existiam no reino deste grande rei. No reino deste grande rei, mesmo na escravidão, existia comida, existia vestes, existia calçados, existia escola e existia templos. Portanto, existia religião de deuses profanos. Se você sair deste primeiro mandamento e vier no mandamento de Cristo, que é dado com maestria e poesia, que na verdade nem parece mandamento aos incautos, você vai ouvir Cristo dizendo: olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Ora, se os homens, como as aves, não semeassem, não colhessem e nem ajuntassem em celeiro, eles não trabalhariam. E é aí que aparece a importância do sangue de Cristo, que os cristãos da agora, do século XXI, clama por ele, mas não vai na raiz dele. Quando ele disse para a sociedade fazer isso, quer dizer, não fazer nada, ele foi contra os políticos da sua época e os religiosos de sua época. Foi por isso que ele foi condenado, morto e crucificado. Tem uma origem no seu sangue. Não é só o sangue. Tem a origem. A origem está no que ele disse, no que ele mandou o povo fazer. Mas o importante aí é ver que ele deu o mesmo
mandamento que Moisés deu. Não mexa na natureza. Se não mexa, não trabalhe, não modifique. E aí, quem está vendo esse vídeo, quem está me ouvindo, pode me perguntar: como, Eli, eu vou viver sem trabalhar? Eu vou te explicar. O deserto dos hebreus, na transposição do Egito para Canaã, era um deserto real, físico. Nele, eles teriam que se virar, fabricar o que pudessem, porque lá não existia nada, a não ser o que Deus desse. E Deus deu o necessário. Agora, quando Cristo diz das aves, no século I, ele estava falando para todos os homens que nasceriam posteriormente ao século I. Ele estava falando do século XXI. Ele estava falando sobre nós. O seu deserto é abandonar o seu trabalho, abandonar a sua conta bancária, tirar os seus filhos da escola, é sair do mundo. E você me pergunta: como eu vou viver? Não pergunta para mim, pergunta para Cristo, porque foi Ele que deu o mandamento. Ou então pergunta para Moisés, que deu o mandamento primeiro do que ele. Só que esse é o seu deserto. O deserto do cristão de hoje não pode ser esse deserto que ele o atravessa de carro zero, com ar-condicionado, com um pacote de biscoito e uma Coca-Cola no porta-luvas. O seu deserto é o seu deserto. O meu é o meu. Cada um tem o seu deserto. Pelo menos cada um que entendeu a mensagem de Cristo. Se o seu deserto é fazer o que eu estou falando, confortavelmente no meu quarto, fazendo esse id, se o seu deserto é pôr terno e gravata e ir para um templo profano, porque todos eles são falar, falar, falar e falar, enquanto o seu armário na sua casa tem muitos outros ternos, porque você não os repete ou os repetem. Pobre de ti. Pobre dos cristãos. Mas não são dos cristãos católicos, são de todos os cristãos, daqueles, inclusive, que se dizem desigrejados. Você devia ser desmundado, você devia ir para o seu deserto
Lá sim você encontrará a salvação. Não fuja dele. Eu também tenho o meu. Por enquanto, só dou o toque para aqueles que estão profundamente equivocados, não sabem o que estão fazendo, estão com a cabeça confusa e estão transformando o cristianismo nessa religião profana que está aí hoje. O cristianismo sempre foi profano. Nas mãos de Cristo, ele era real. Mas assim que saiu das mãos dele, quem ouviu, entendeu segundo a sua vontade e fez uma porcaria. Cada qual faz a sua porcaria. E eu faço a minha. Tchau, tchau.